está chegando agora ao final da primeira fase da Copa do Mundo. A gente tem visto jogos muito equilibrados, tirando da Alemanha, mas jogos muito equilibrados e algumas seleções tidas como favoritas, enfrentando outras nem tanto, mas sempre jogos muito duros. Você acha que essa é a tônica, mesmo com 48 seleções? Essa vai ser uma tônica dessa primeira fase da Copa, jogos muito duros, com seleções ali fazendo tudo para complicar a vida das favoritas. Bom dia para você. Bom dia. A gente está se falando de Copa do Mundo, né? Onde estão reunidos os melhores jogadores do mundo. Então, como eu tenho falado, que não vai existir jogo fácil. A gente sabe que estão acontecendo muitos jogos equilibrados, muitos empates, como aconteceu ontem, né? Então, temos que estar preparado emocionalmente e fisicamente para que a gente possa entregar o nosso melhor em todos os jogos, sabendo que será sempre muito difícil. Ok, vamos lá. Gil. Oi, Douglas, bom dia aqui no centro, tudo bem? Bom dia. Douglas, dessa defesa do Brasil, o mais jovem é o Ibañez com 27, né? Você tem 32, tem alguns outros jogadores na casa dos 30 anos. O quanto que isso pode trazer de benefício em termos de experiência, mas, por outro lado, também cobrar um preço, né, em jogos de tamanha intensidade, muitos disputados em alta temperatura. Obrigado. A gente sabe que, como eu falei, a Copa do Mundo vai existir muitos jogadores de várias faixas etárias de idade, né? Então, claro que tendo jogadores jovens, isso irá trazer um equilíbrio, né, para aqueles que são um pouco mais velhos, de maturidade, de intensidade, mas que todos que estão aqui na seleção estão preparados para entregar o seu melhor e sempre está dando o seu melhor ali de intensidade, seja com experiência. E, com certeza, iremos ajudar esses meninos que são mais jovens na nossa seleção. Douglas, aqui, Beltrão, Cazé TV. Talvez o lado esquerdo da seleção brasileira tenha sido uma das poucas boas notícias do jogo da estreia contra o Marrocos, né? E, principalmente no segundo tempo, você ganhou um pouquinho mais de liberdade pela entrada do Danilo e acho que também por não ter funcionado muito bem o Ibañez naquela função mais espetado. Queria saber se já teve alguma conversa com o Mister para saber se você vai poder ter essa liberdade nos outros jogos também. E como é que foi também ser esse desafogo pelo lado esquerdo do Brasil no jogo? Obrigado. A gente sempre tenta fazer o nosso melhor em prol da seleção. Sabemos que cada um tem a sua função e todos são os melhores da posição. Então, como eu sou ali da linha de defesa, eu vou procurar sempre estar apto para defender bem. Mas quando eu tiver a oportunidade de subir, eu vou tentar subir com qualidade, ajudar os meus companheiros ali da frente, para que a gente possa ter boas opções de ataque, ou tentar dar uma assistência, ou até mesmo chutar para o gol. Então, isso aí vai mais do contexto do jogo, tendo uma leitura boa ali, para que também não possa expor muito ali a nossa zaga. Pedro. Tudo bom? Bom dia. A seleção brasileira sofre gol a 6 jogos consecutivos, uma das piores sequências da história recente do Brasil. Na tua opinião, como lateral esquerdo defensor desse time, por que isso está acontecendo? Obrigado. Como eu venho falando, são jogos bastante difíceis, né? A gente tenta ao máximo, é uma cobrança nossa, principalmente da zaga ali, de não sofrer gols, mas estamos enfrentando grandes seleções, grandes jogadores mundialmente, que hoje em dia todos os jogadores das seleções que estão na Copa do Mundo jogam em grandes times da Europa. Então, a gente vai seguir trabalhando, vai seguir se preparando ao máximo para que a gente venha diminuir esses gols aí nos jogos. Aqui, Douglas, tudo bem? Bom dia, Isabelle Costa, Canal Gold. Eu queria te perguntar, porque viralizou recentemente uma fala sua de que você estava surpreso com tantas pessoas pedindo para tirar foto com você, que esse era o efeito da seleção brasileira. Eu queria te perguntar se realmente você falou isso e também como é lidar com esse efeito da seleção brasileira, porque ao mesmo tempo que tem o glamour, entre aspas, né, com muitas aspas, tem também a parte negativa de cobranças, a parte que às vezes a gente não vê e que vocês acabam passando bastante. Obrigada. Eu que sou um jogador, uma pessoa mais tranquila, né, em questão de redes sociais, de estar me expondo muito.
não era muito reconhecido na minha cidade, até porque já fazem 10 anos que eu estou fora, né? E isso faz com que poucas pessoas da minha cidade me reconheçam. Mas depois da seleção brasileira, a gente sabe que é o maior palco do mundo. E isso me fez sentir agora, quando eu cheguei de férias e não conseguia andar muito nas ruas, as pessoas estavam me perguntando, até por questão de Copa do Mundo, né? Mas eu fiquei feliz pelo reconhecimento, pelo carinho de todos, e sei que, em nome de Jesus, isso possa aumentar, que a nossa caminhada possa ser muito, muito feliz aqui na Copa do Mundo e, se Deus quiser, até a final. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Esse foi um ciclo de muitos testes nas duas laterais, mas quando o Ancelotti chega, você é uma das novidades do ciclo Ancelotti, né? Vem naquela data FIFA de setembro, 9 anos depois do Ouro Olímpico, e foi um cara que acabou se consolidando nessa posição ali. A gente olhando os números, você está entre os 10 jogadores que têm mais minutagem com o Ancelotti, entre os 10 que têm mais titularidade. Queria saber se você se sente parte dessa espinha dorsal que se diz que o Ancelotti tem de uma base de time. Como foi essa troca com ele nessa reta final de ciclo, quando ele consolidou e formou esse time que ele trouxe para a Copa do Mundo? Obrigada. O Mister, ele tem falado comigo bastante de que eu tenho crescido muito defensivamente, né? Lá no Zenit. Ele tem acompanhado junto com todo o staff e tem pedido para que eu desfrute, né? Ele sabe das minhas características e, graças a Deus, vem dando certo. Eu venho me colocando ao máximo, focado ao máximo para entregar sempre o melhor para a seleção, e vou sempre entregar o meu melhor para que eu possa sempre estar ali defendendo bem e sendo também uma surpresa ali no ataque, para que eu possa ajudar também meus companheiros ali da frente, para que a gente venha cada vez mais fazendo bons jogos e, se Deus quiser, já no próximo jogo a gente possa conquistar a primeira vitória. Douglas, bom dia. Você falou em ajudar os companheiros do ataque, né, cumprindo a função. Do jogo contra Marrocos, nitidamente o desafogo da seleção é pelo lado esquerdo com o Vini Júnior, ele recebe muita bola. E até para não desgastar ele para voltar para marcar, acho que você tem uma função tática especial. Queria que você explicasse qual é a função tática que você tem que fazer para ajudar o Vini Júnior, por favor. Como você falou, o Vini é um cara que tem sido o nosso desafogo, mas sabendo que tem ali o Rafinha, tem o Igor Thiago, tem o Matheus Cunha, o Bruno, até que chega muito bem na frente, mas que a gente tem conversado bastante ali no lado esquerdo, para que ele possa ter essa liberdade de jogar o grande futebol que ele sabe jogar, e ele tem demonstrado isso muito aqui na seleção, e contra o Marrocos ficou nítido isso, e espero sempre ali estar podendo exercer a minha função da melhor maneira possível, que é marcar, e ele ali no ataque possa fazer gol para a gente. Bom dia, aqui. Marcelo Marinho, da Litoral News. Me tira uma dúvida. Em que momento o Ancelotti passou a escalação para vocês? Em que momento você soube que seria titular? E o que muda para o jogador saber muito antes ou muito perto do jogo se vai iniciar a partida ou não? Isso interfere de alguma maneira na preparação? Como é que você vê? Obrigado. Eu já tive muitos outros treinadores na Europa de que eles não passavam a escalação durante a semana ou até um dia antes do jogo, para que todos pudessem estar preparados, né? E esse jogo o Mister fez isso com a gente e todos estavam preparados, estavam focados, porque eu acho que isso também nos dá a oportunidade de todos se prepararem antes dos jogos, porque se você desligar um pouquinho, você sabe que é uma Copa do Mundo, é tiro curto e pode cobrar caro. Então, ele mostrou ali a equipe antes da gente sair para o estádio, então foi algo que todos estavam focados, todos estavam muito bem preparados para esse momento, sabendo que foi uma estreia, todo mundo ansioso, com muita energia, com muita emoção para entregar dentro do jogo, mas que
E isso aí não interfere muito em relação ao jogo. Bom dia, Douglas. Kiyomi Nakamura da Zone Japan. Já na seleção não tem muito tempo, mas agora já a Copa começou, então deve ser que o tempo está voando. E nesse momento, entre jogadores, conversando, discutindo muito para melhorar ou para ajustar, vamos fazer assim assado no hotel também, ou esse tipo de coisa, fecha tudo no campo e treino, e no hotel tenta ficar mais relaxado, tenta esquecer um pouco. Como está passando, o que está fazendo no hotel entre jogadores? A gente sempre está conversando para sempre estar melhorando, né? Porque a gente sabe que nada está suficiente, então a gente tem que sempre procurar melhorar. E é essa a nossa conversa entre os treinos, entre as refeições, porque a gente sabe que existe um sonho que não é só nosso, é de todo um país, e que a gente vai lutar para, se Deus quiser, conquistar esse sonho, que é a Copa do Mundo. Bom dia a todos. Douglas, bom dia. Igor Moura, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco, terra que você conhece bem, e é mais ou menos sobre isso que eu queria te perguntar. Em momentos como esse, em que a pressão ela é tão grande para colher bons resultados para um país inteiro, é importante ter um afago de alguns torcedores, de alguma torcida que te tem como ídolo, que te tem como um grande marco na história do clube. A gente sabe que você é assim no Atlético. E a torcida do Náutico, eu estou vendo muito orgulho da torcida do Náutico te vendo com a camisa da Seleção Brasileira. O pessoal do Náutico, lá de Recife, está dando força, chega para você, dando moral para que você tenha o psicológico mais forte possível em um momento de tanta pressão na sua carreira e na carreira de todos vocês que estão jogando a Copa? Tem sim. Tem várias pessoas ali de Pernambuco, né, de BH, que tem falado comigo, tem torcido, tem orado, né, especialmente o Cook, que foi um cara que me ajudou bastante ali para mim chegar ao profissional no Náutico. Então é um cara que eu converso bastante, é um cara que sempre procurou ali me dar boas instruções para que eu pudesse chegar ao profissional e pudesse se manter, que era o mais difícil, né, na época. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de conselho tem me ajudado bastante ali desde o começo e, com certeza, também está me ajudando hoje aqui na seleção. Douglas, bom dia. Aqui, Mauro Naves, do SBT e N Esportes, aqui do seu lado. Tudo bem? Douglas, depois desse empate, ficou na cabeça de todo mundo assim, uma ideia de que a possibilidade é grande desse grupo ser decidido no saldo de gols, imaginando que Marrocos e Brasil têm mais chances de vencer tanto o Haiti como a Escócia. Só que o Brasil é que joga antes com o Haiti, o que aumenta, de certa forma, uma pressão. Olha, precisamos ganhar por um placar bem legal para, de repente, ser o primeiro do grupo, evitar ter que mudar a estratégia, ir para o México, etc. Ou não tem que pensar nisso? Vamos ganhar, primeiro faz lá 1-0, depois se puder fazer 2-3, ótimo. Ou não, vamos mudar assim, vamos para cima, vamos pressionar mais, vamos fazer um placar que possibilite ganhar no saldo de gols. A gente está falando de uma seleção do Haiti, mas que é uma seleção muito forte fisicamente, que tem uma intensidade que a gente, pelo menos eu pude ver no jogo que eles fizeram contra a Escócia, que tem se mostrado uma seleção muito qualificada. Então, será um jogo muito difícil, no qual a gente tem que... O primeiro pensamento é pensar em vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que é o Haiti e que a gente vai golear. Então, temos que ter os pés no chão, a humildade e saber que os 3 pontos é o mais importante nesse momento. Douglas, aqui na frente, tudo bem? Bom dia ainda. Gabriel Órfão, da revista Placar. Douglas, queria te perguntar um pouco sobre essa sua convocação para a Copa do Mundo, né? Porque desde que o Ancelotti chegou, além de você e do Alexandre, ele também convocou o Carlos Augusto, o Caio Henrique e o Luciano Juba. Foram muitos laterais esquerdos. Como é que estava o seu coração antes do momento da sua convocação? Se você tinha algum medo de talvez ficar de fora por estar jogando em uma liga que acaba não tendo tanta visibilidade aqui no Brasil, também não disputa as competições continentais. Como é que foi seu coração nesse momento pré-convocação? Obrigado.
A gente está se falando de seleção brasileira, né? Onde reúne os melhores jogadores do mundo. E a lateral esquerda, a gente sabe que tem muitos jogadores de qualidade, né? Então, não existiu medo nem a apreensão, mas que eu sabia que teriam grandes jogadores, grandes nomes ali para ser escolhido, que no qual qualquer um que fosse eu estivesse aqui, iriam fazer um grande trabalho para a seleção. Graças a Deus, ele me escolheu, eu estou aqui e vou procurar dar o meu melhor para que a gente possa aí ter uma caminhada muito bonita na Copa do Mundo. Alexandre Pretzel, da Bandeirantes, Douglas, aqui na tua frente, um pouquinho para o lado esquerdo. A gente viu o Brasil pouco competitivo contra Marrocos. E esse foi o grande debate até em relação à atuação do Brasil. A gente olha adversários menores, seleções de menos tradição, e eles correm até o último minuto, eles brigam pela bola durante todo o tempo. Eu queria saber de vocês chegaram a fazer essa autocrítica, que vocês não dividiram com o Marrocos, vocês não botaram o pé, vocês não foram lutadores, que hoje se luta muito mais do que joga em alguns momentos? Eu acho que eu vou discordar um pouquinho do que você falou sobre em questão de que a gente não colocou o pé ou não correu mais, sabendo que a gente poderia ter jogado muito melhor do que a gente jogou, isso é fato. Poderíamos ter começado o jogo muito mais intenso do que a gente começou, ter ali dominado mais os espaços do campo, que muitas das vezes ali no primeiro tempo a gente deixou a desejar, mas que a entrega, a vontade, ela não vai faltar nunca, ainda mais falando de seleção brasileira, de Copa do Mundo, mas que eu acho que a qualidade em si, creio que nos 90 minutos faltou um pouco, mas que a gente com certeza irá controlar a ansiedade, controlar a emoção, sabendo que a estreia passou e de que agora nós temos que fazer o algo a mais já no próximo jogo contra o Haiti. Douglas, Felipe Killing, aqui ó, Felipe Killing da TV Bandeirantes, tudo bom? Adversários na fase de grupos da Copa do Mundo não mudam. O que muda é o peso que eles carregam de acordo com a circunstância. O jogo contra o Haiti, pelo que o Brasil não só apresentou em campo, mas também pelo resultado, ganhou um peso ainda maior? Como eu falei, né? O Haiti é uma seleção que demonstrou aí na estreia que está muito forte fisicamente, né? Eles fizeram um jogo contra a Escócia aí muito bom, que no qual o que a gente fez contra o Marrocos, a gente vai ter que jogar muito mais do que a gente jogou contra o Marrocos. Então, a gente tem que entrar com humildade, temos que entrar também com muita intensidade, muita qualidade desde o primeiro minuto, para que a gente possa fazer um grande jogo e assim conseguir a vitória. Terminar. Aqui? Aqui, isso. Douglas, aqui na sua frente, o Wellington Campos, da Rádio Tatiaia. Quase 19 minutos de coletivo, ninguém te perguntou sobre Neymar. Nós aqui, acompanhando o dia a dia, estamos ansiosos para saber se ele joga sexta-feira. Lógico que é uma pergunta para o departamento médico, para o próprio Neymar. Mas vocês, jogadores, vocês estão nessa expectativa de ter o Neymar já na sexta, no jogo com o Haiti? E uma outra pergunta, quem tem o cabelo mais bonito, você ou o Neymar? A nossa expectativa é que o Neymar esteja 100% é das melhores. Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100% vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante, né? Ele não é um ídolo para mim, creio que para todos os jogadores que aqui estão, até os mais jovens, né? Que viram ele fazendo história, não só pelos clubes que passou, mas também pela seleção. Então, queremos que ele irá estar pronto aí o mais breve possível para que possa nos ajudar nessa caminhada aí que creio que será brilhante. E eu acho que o cabelo, acho que o meu é o mais bonito. Boa. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos. Obrigado. Até amanhã.